Você já parou para pensar que talvez o primeiro cartão de Natal não tivesse nada a ver com Jesus? Parece estranho, né? Afinal, o Natal é aniversário dele. Mas se eu te contar que o primeiro cartão natalino foi criado por um homem que queria apenas economizar tempo. E por muitos anos esses cartões não falavam de manjedoura, nem de presépio, nem do menino Jesus. O curioso é que, mesmo sem Jesus, eles carregavam algo profundamente cristão, o gesto de lembrar do outro. Hoje vamos percorrer essa história fascinante. Como nasceu o cartão de Natal, o que ele representava e como décadas depois Jesus finalmente entrou nesse pequeno pedaço de papel que viajava o mundo levando amor. E no final eu quero te deixar uma reflexão que talvez mude a forma como você enxerga essa tradição e o próprio sentido do Natal. Se você gosta de descobrir origens e os significados das tradições humanas, se inscreve aqui no canal Palavra Cria, deixe seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que é curioso. Por aqui nós falamos de cultura, história e espiritualidade e, acima de tudo, do sentido existencial. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. O mundo antes do cartão de Natal. Voltemos no tempo. Vamos para a Inglaterra do século XIX. Era uma era de elegância. Talvez você não saiba, mas houve um tempo em que se escrevia cartas à mão. E não era só isso, não havia caneta. Usava-se penas de diversos animais com tinta. Era esse o instrumento mais usado no Ocidente desde o século VI até o início do século XIX. E papel grosso, que era lacrado com um selo feito de cera. Era assim que se identificava de quem era a carta. Era chamado sinete. Você deve estar vendo na imagem a pena e uma outra pecinha, aquilo ali que colocava a cera e identificava a família. E não era todo mundo que sabia ler e escrever. O correio era o principal elo entre as pessoas e escrever cartas era quase uma arte. O Natal, naquela época, não era como nós conhecemos hoje. Não havia árvores enfeitadas em todas as casas, nem trocas de presentes como nós fazemos hoje. O Natal era para muitos uma data religiosa discreta. E para outros, um simples feriado de inverno. Foi então que entrou em cena Sir Henry Cole. Era um homem prático, moderno, funcionário dos Correios e apressado. Em 1843, cansado de escrever dezenas de cartas de felicitações natalinas, o costume da época, ele teve uma ideia diferente. Mandar fazer um único cartão impresso com uma mensagem genérica de boas festas que pudesse enviar a todos os amigos. Assim, ele pediu a um artista chamado John Coquet Horsley que desenhasse algo simples, bonito e simbólico. O resultado? Um cartão de 8 por 5 polegadas, mostrando uma família brindando ao centro e duas cenas laterais de caridade, com pessoas alimentando os pobres. Era o primeiro cartão de Natal da história. The introduction of the Universal Penny Post in 1840 laid the foundation for the affordability and popularity of sending Christmas cards. The penny post meant all post was paid for by the sender and cost only 1 penny, a new innovation at the time for the postal system. Henry Cole, a civil servant and inventor, developed the first commercial Christmas card in 1843.
He commissioned the artist John Callcott Horsley to design and print 1,000 cards. Cole used some for himself, then sold the rest for 1 shilling each, under the pseudonym Felix Summerlee, in the same week that Charles Dickens's A Christmas Carol was first published. Though the card didn't catch on straight away, as they were coloured by hand and cost 1 shilling to buy, which was a lot of money. But it wasn't long before more designs began to appear. This comic from the Illustrated London News in December 1884 shows how the trend had really started to take off. In this design from the late 1800s, you can see how greetings cards started to reflect the idea of Christmas being a time for children. 2 children gather around a tree, one putting a candle on it while the other plays with a doll. In the centre of the card, a festive party is taking place. The Victorians were known for their inventiveness, and they applied that to their Christmas greetings. The perfume maker Rimmel even made a scented card. As the postal service grew, so did the popularity and the variety of Christmas cards. In an annual report from 1877, the Postmaster General reported that an additional 4.5 million letters had been delivered across the festive season. That huge increase every December continues today. Você conhece essa história? Deixe nos comentários. Mas ainda era um Natal sem Jesus. Curioso, né? O primeiro cartão de Natal da história e nada de Jesus. Nem um presépio, nem um anjo, nem uma estrela de Belém. Por que será? Na verdade, o cartão ele refletia o espírito vitoriano da época. Moralista, elegante e um tanto secularizado. O que importava era a virtude da caridade, o valor da família, o espírito de comunhão. Tudo muito bonito, mas, ironicamente, sem o Cristo do Natal. Como descreve o Victoria and Albert Museum, em Londres, que guarda o exemplar original do cartão. Ele diz: o design era secular, focado na celebração familiar e na caridade, não em imagens religiosas. Ou seja, o primeiro cartão falava sobre o que o cristianismo prega: amor, solidariedade, fraternidade, mas sem citar Jesus diretamente. E isso diz muito sobre nós, humanos. Às vezes praticamos o espírito do Cristo, mesmo sem perceber. A ideia de Henry Cole se espalhou rapidamente. Logo, impressoras de toda a Europa começaram a produzir cartões de Natal em massa. No início, eram verdadeiras obras de arte, coloridos à mão com fitas, flores, paisagens nevadas, crianças e animais. Mas, curiosamente, os temas continuavam seculares. Flores, sinos, pássaros, guirlandas, quase nenhum traço de religião. Isso porque o cartão de Natal se transformou em algo social, uma forma de lembrar dos amigos e familiares. No mundo que começava a se urbanizar e se afastar do convívio pessoal. Era como dizer, mesmo de longe eu lembro de você. E se pensarmos bem, não é justamente isso que o Natal nos convida a fazer? Você tem hábito de enviar cartões de Natal ou apenas mensagens digitais frias? Deixe nos comentários.
Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Quando Jesus entrou no cartão de Natal? E a resposta está algumas décadas à frente, entre 1850 e 1870. Foi quando os cartões começaram a se espalhar pela Alemanha, Áustria e depois pelos Estados Unidos. Nesses países, o cristianismo era mais forte na vida pública e as editoras começaram a perceber uma oportunidade. Havia quem quisesse cartões que lembrassem o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Cristo. E assim surgiram as primeiras imagens religiosas. Anjos, estrelas, sinos de igreja e, por fim, a Sagrada Família, o Menino Jesus, o presépio. O impressor americano Louis Sprague, considerado o pai do cartão de Natal moderno, foi um dos primeiros a fazer isso. Ele percebeu que muitos fiéis queriam expressar a fé através dos cartões e começou a publicar versões com versículos bíblicos e cenas da Natividade. Como explica a Library of Congress, por volta de 1870, as imagens religiosas passaram a acompanhar as imagens sentimentais nos cartões de Natal. Aos poucos, Jesus foi sendo convidado a voltar para o Natal. Esperamos que desta vez para ficar. E o mais bonito dessa história é o simbolismo que ela carrega. O primeiro cartão de Natal nasceu sem Jesus, mas com amor. Os seguintes, com Jesus e ainda com amor. Um cartão de Natal, do gesto simples de lembrar do outro, ao gesto consciente, lembrar do Cristo em nós. Primeiro, a mensagem era social, Feliz Natal. Depois tornou-se espiritual, que o Cristo renasça em seu coração. Em ambos os casos havia o mesmo impulso, o amor como presença. E isso faz a gente pensar. Quantas vezes mandamos mensagens, damos presentes, cumprimos rituais, mas esquecemos o sentido? Talvez o cartão de Natal seja um lembrete, não só para o outro, mas para nós mesmos. O Natal faz sentido quando Jesus está presente, ainda que em silêncio. Com o tempo, cada país deu o seu toque ao cartão de Natal. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles se tornaram verdadeiras peças de coleção. Alguns até decorados com ouro e tecidos. Na Alemanha e na Áustria, vinham com mensagens religiosas e símbolos da natividade. Nos países nórdicos, predominavam cenas de inverno, florestas nevadas. Nos países católicos, como Portugal, Espanha e Itália, o presépio era a grande estrela. No Brasil, os primeiros cartões chegaram no início do século XIX, trazidos por imigrantes europeus. Curiosamente, mesmo em um país tropical, os cartões mostravam neve, pinheiros e renas, símbolos importados do inverno europeu. Mas o brasileiro, com sua alma calorosa, logo deu o seu toque. Mensagens afetivas, coloridas, às vezes com fotos de família e, claro, a lembrança do menino Jesus.
Se olharmos espiritualmente, o cartão de Natal é muito mais do que uma lembrança material. Ele é um gesto simbólico de amor enviado à distância. É como se cada cartão dissesse: eu penso em você. Você é importante para mim. E isso, na essência, é profundamente cristão. Porque amar, lembrar, desejar o bem é a mais pura expressão da presença divina em nós. Talvez por isso Jesus tenha entrado nos cartões. Porque em algum momento a humanidade percebeu que o amor humano e o amor divino são o mesmo amor, apenas expressos de formas diferentes. O que você pensa dessa minha filosofada? Deixe nos comentários. Então, da próxima vez que você receber ou enviar um cartão de Natal, lembre-se que está participando de uma tradição que começou há quase 2 séculos. Com um homem prático, uma ideia simples e um gesto de afeto. Lembre-se também, o cartão mais importante que podemos enviar é aquele que não precisa de selo. É o cartão do coração, que chega pelas atitudes, pelas palavras, pela presença. Talvez os primeiros cartões não tivessem Jesus, mas ele esteve lá, na lembrança, na bondade, na vontade de fazer o bem. E talvez essa seja a verdadeira mensagem do Natal. Se essa história te inspirou, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama essa época do ano e comenta aqui qual foi o cartão ou a mensagem de Natal mais marcante que você já recebeu. E se quiser continuar refletindo sobre o sentido das tradições, da fé e da vida, se inscreve no canal Palavra Cria, porque aqui falamos de cultura, alma e espiritualidade, de um jeito que toca o coração e desperta o pensar. Feliz Natal!